Bom, hoje nessa videoaula a gente vai falar sobre liberdade financeira. Esse assunto ainda é um tabu aqui no Brasil, então eu resolvi gravar essa videoaula para mostrar para vocês que com uma simples organização financeira e um planejamento fica muito mais fácil e acessível a todos atingir a liberdade financeira. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é liberdade financeira. E para vocês entenderem o que é liberdade financeira é quando o trabalho se torna algo opcional. Ou seja, vocês não precisam diretamente da renda do trabalho para se sustentar, para sustentar o padrão de vida atual de vocês. Isso é liberdade financeira. É liberdade para poder sair de um emprego que remunera bem para fazer algo que gosta. É sair de um emprego que remunera bem para fazer uma viagem, para tirar 6 meses sabáticos viajando pelo mundo, enfim. Como o nome bem diz, é liberdade, né? Tu ter a tranquilidade financeira de que no final do mês as contas vão estar pagas. Então esse, em resumo, é a liberdade financeira. Então eu trouxe aqui para vocês hoje uma técnica muito utilizada por grandes investidores e pessoas que atingiram um alto grau de riqueza se organizando e planejando. Como o processo às vezes é complicado para alguém que não tem essa intimidade com as finanças, eu resolvi criar uma planilha que automatiza parte do processo. Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai falar um pouco sobre liberdade financeira e para o final eu vou explicar isso na prática, como utilizar a planilha, que vocês vão poder baixar aqui embaixo no link da descrição. Também vai ter um e-book para vocês baixarem e ajudar vocês a aumentar ainda a velocidade dos investimentos de vocês. Então, o primeiro passo, né? Eu peguei aqui uma frase bem interessante do Lord Kelvin, que é o seguinte, ele dizia que tudo aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. E com dinheiro é a mesma coisa. Se eu não sei como é que está a minha situação financeira atual, eu não sei o que eu tenho que fazer para melhorar. Assim como se eu não sei aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, aonde eu quero chegar, eu também possivelmente não vou chegar a lugar nenhum. Eu posso ficar andando em círculos, mas se eu tenho uma unidade de medida, se eu tenho uma rota já detalhada do que eu devo fazer para atingir aquele objetivo, fica muito mais fácil, fica muito mais plausível a gente alcançar esse objetivo. Então, como é que a gente utiliza, né, o que a gente vai usar para medir a liberdade financeira? Então eu trouxe aqui para vocês o índice de liberdade financeira. O que esse índice faz? Ele vai medir o quanto o rendimento de vocês suporta os custos de vida de vocês atualmente. Aqui, o segredo do jogo é chegar a um índice de liberdade financeira de 100%, ou seja, o rendimento das aplicações de vocês cobre 100% dos custos de vida de vocês. O custo padrão de vida mais custo de estilo de vida, onde vocês vão botar ali compras, viagens, carros e etc. Esse índice de liberdade financeira, ele serve para medir com mais eficiência como vocês estão em relação à liberdade financeira de vocês. E aí ele funciona como um termômetro. E ele é calculado quando a gente divide o rendimento que eu tenho pelas despesas que eu tenho. Então, digamos que eu tenho um apartamento que me rende R$1.000 e eu tenho despesas de R$2.000, ou seja, eu preciso de R$2.000 para sobreviver. Então, o rendimento do meu apartamento me gera 50% do que eu preciso para sobreviver. Então, eu tenho que trabalhar para conseguir completar os R$1.000 que falta. Então, ele vai medir exatamente isso, o quanto eu preciso trabalhar efetivamente para conseguir completar meu orçamento. E aí, imagina o seguinte, vocês de repente perdem o emprego. O índice de liberdade financeira vai dizer para vocês como e quanto vocês têm que gastar para ficar dentro do índice de liberdade financeira na hora que vocês perderem a renda de trabalho, que geralmente é maior que a renda de investimento. Então eu ganho R$2.000 de salário, tenho R$1.000 de rendimento e R$2.000 de custo. Eu tenho que cortar o meu custo, se eu perco a renda do trabalho, que é os R$2.000, eu tenho que cortar o meu custo em 50% para eu conseguir me manter tranquilamente até eu ter o meu próximo trabalho. Por isso que o índice de liberdade financeira ele é tão importante para a saúde financeira das pessoas. Então, essa planilha que eu vou disponibilizar para vocês, que eu vou mostrar agora nos próximos slides, ela vai ajudar vocês a medir direitinho como funciona, o que vocês precisam fazer para se encaixar. E o primeiro passo para vocês entenderem e serem bem-sucedidos em relação a isso
é entender como as pessoas que conquistaram a liberdade financeira fazem o orçamento delas. E aqui entra uma regra muito popular entre os grandes investidores, que é a regra do 50-30-20. Ou seja, 50% do meu orçamento é para cobrir custos fixos. Alimentação, água, luz, internet, o básico que eu preciso para sobreviver. Os outros 30% é estilo de vida. O dinheiro que eu gasto comprando roupa, o dinheiro que eu gasto viajando, indo a restaurantes, barzinhos, pubs, etc. Então, eu tenho 50% do meu orçamento eu vou usar para minhas necessidades básicas, coisas que eu preciso para o dia a dia. Os outros 30% é estilo de vida, né? Aproveitar a vida e tal, eu tenho 30% da minha renda para isso. E os 20% que sobram, eles são destinados para investimento, para vocês atingirem a liberdade financeira de vocês. E aí, após vocês conseguirem juntar esses 20% todo mês, vocês precisam investir esse dinheiro de uma forma mais eficiente. Como investir de uma forma mais eficiente? Entender o perfil de risco de vocês, se vocês são moderados, conservadores e agressivos, porque o tipo de investimento e a eficiência do investimento de vocês vai determinar a velocidade que vocês vão atingir a liberdade financeira. Então, quanto melhor a rentabilidade que vocês tiverem, maior vai ser o grau de liberdade financeira de vocês. E aí, nesse caso, agora eu vou passar para a planilha para mostrar para vocês como ela é simples e como ela vai ajudar vocês a melhorar o índice de liberdade financeira de vocês e vai ajudar vocês a traçarem um plano para atingir essa liberdade. Então, vamos para a planilha. Então, pessoal, essa aqui é a planilha. Vocês conseguem baixar ela gratuitamente no link aqui embaixo. Vocês entram no link, fazem o cadastro, recebem a planilha direitinho. Também vai ter um e-book que vai ajudar vocês a melhorar os investimentos de vocês, para quem investe. E também vai dar um bom norte para quem quer começar a investir e entender um pouco do mercado financeiro. Essa planilha aqui, ela funciona em duas etapas. A primeira, eu vou colocar o que eu recebo de renda oriunda do meu trabalho. Então, eu chamo de renda o salário, o freelance que eu fiz para receber um recurso extra, tudo que eu faço que me exige trabalho, onde eu vendo o meu tempo por uma remuneração, eu coloco em renda, nessa primeira coluna. Aqui no caso do nosso exemplo, eu coloquei que a minha renda é R$3.000. E aí, logo aqui embaixo, a gente tem rendimentos. Aqui eu vou colocar juros, aluguéis, dividendos, tudo que eu recebo que me aumentam a renda e que vão me ajudar a aumentar o meu potencial de economia, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Então eu botei que eu tenho um apartamento que me rende R$1.000 de aluguel. Logo abaixo é a segunda parte, onde eu vou colocar os meus custos fixos, ou seja, meus custos de vida. Aluguel, água, luz, alimentação, combustível. Então aqui no caso eu coloquei que o meu custo de vida fixo é de R$1.700, ou seja, lembra da regra dos 50%? 1.700 de R$4.000 é 43%, eu estou abaixo do 50% máximo que eu deveria ter de custo fixo. Então, meus custos fixos consomem 43% do meu orçamento. Mais para baixo, eu tenho o custo de estilo de vida, onde eu vou colocar o quanto eu gasto em restaurantes por mês, o quanto eu gasto em média com compras por mês, com presentes, com viagens. Aqui eu vou botar aqueles gastos supérfluos que eu consigo cortar uma hora ou outra. Então aqui eu vou colocar esse tipo de gasto, que é o meu estilo de vida. Caso eu perca o emprego, eu tenho que derrubar o meu estilo de vida, diminuir o meu estilo de vida. Então, para vocês entenderem um pouco mais, então essa parte aqui embaixo a gente entra na parte de estilo de vida. Aqui eu vou colocar, nessa coluna de estilo de vida, tudo aquilo que eu gasto de supérfluo, o que eu gasto em restaurante, pizzaria, viagens, presentes, tudo aquilo que se eu perder o emprego eu vou ter que cortar. Em cima eu vou ter o essencial, os custos fixos que eu preciso para me manter, luz, água, e o que eu posso cortar do meu orçamento vai ficar em estilo de vida. Então, no caso aqui, a regra é que o meu estilo de vida seja, no máximo, 30% do meu orçamento. E no exemplo que eu botei para vocês, o meu estilo de vida aqui é 21% do meu orçamento.
E aí, essa primeira parte da planilha a gente vai chamar de organização, ou seja, eu estou organizando o meu orçamento para eu saber como eu estou de fato. Então, quando vocês preencherem a planilha, os pesos que aparecem aqui, quebrarem as regras que eu mostrei lá para vocês, de 50% de custo fixo, 30% de custo variável e 20% de investimento, vocês vão ter que olhar com carinho a lista que vocês fizeram e ver o que vocês conseguem cortar para otimizar o estilo de vida de vocês ou os custos fixos de vocês para que vocês tenham uma sobra financeira no final do mês. Preenchido isso aqui, a planilha ela vai mostrar para vocês o índice de liberdade financeira, ou seja, hoje, aqueles R$1.000 de aluguel que eu recebo nesse exemplo hipotético da planilha, ele cobre 39% do meu orçamento. Ou seja, se eu perder o emprego, eu tenho que diminuir o meu custo de vida em mais de 60%. Eu tenho que gastar 39% apenas do meu orçamento atual. Então eu tenho que fazer um corte bem grande, né? Mais de 60% de corte. E aqui em cima a gente vai ter a economia potencial, ou seja, o quanto eu consigo economizar, levando em consideração todas as minhas entradas de receita e todas as minhas saídas. Então, o quanto me sobra. Porque essa economia potencial, na aba de diagnóstico aqui embaixo, a planilha ela vai começar a fazer um diagnóstico para vocês, dizendo como está a situação de vocês atualmente. Então, seu custo de vida apresenta 43%, né? Então, a planilha vai te colocar, seu custo de vida está no limite. Para manter a sua saúde financeira em dia, tenha atenção aos gastos. Mas tu está no limite, tu não ultrapassou. Né? Então ela fica em branquinho. Já aqui, né, a gente tem o estilo de vida está dentro do esperado. Né? Eu preciso estar até 30% do meu orçamento sendo gasto em estilo de vida, eu estou gastando 21%. Então está dentro do esperado, totalmente dentro do esperado. Então a planilha vai mandar, parabéns, sua saúde financeira está excelente. Lembra lá que a planilha calcula o potencial de economia de vocês? Então, esse potencial de economia, ela vai comparar com o que vocês precisam para atingir a liberdade financeira de vocês. Outra coisa muito legal dessa planilha é que ela já vai dizer o seguinte, você precisa de uma reserva de emergência de R$ 30.600. Ou seja, ela já vai calcular o quanto vocês têm que ter de reserva para caso aconteça alguma emergência, vocês terem recurso para conseguir resolver esse problema, para que esse problema financeiro não se agrave. Então, ela já vai te dizer, a tua liberdade financeira, a tua reserva emergencial custa tanto, R$ 30.600. Depois, ela vai calcular o quanto custa a tua liberdade financeira. Então, nesse exemplo hipotético que eu coloquei para vocês, a minha liberdade financeira custa em torno de R$ 510 mil. Ou seja, para eu ter liberdade financeira de eu conseguir pagar com o rendimento das minhas aplicações todo o meu custo de vida mensalmente, eu tenho que ter investido R$ 510 mil. E ali embaixo, ele vai te estipular a meta mensal que tu tem que bater de economia, de investimento, considerando um rendimento de 0,5% ao mês, que é mais ou menos o que rende a renda fixa hoje, o quanto vocês têm que economizar por mês para conseguir atingir essa liberdade financeira. Então ele vai lá e vai te dizer, olha, tu precisa juntar R$ 1.530 para atingir a liberdade financeira de vocês. Lembra que a planilha calcula o quanto é o potencial de economia? Então, aqui no caso, o meu potencial de economia é de 1.450 e eu preciso juntar 1.530. Então a conta não fecha. A planilha vai dizer, o seu potencial de economia está abaixo do necessário para atingir sua liberdade financeira. Corte gastos ou arrume um modo de fazer uma renda extra. Eu vou corrigir ali na planilha, eu vou cortar um gasto, né? Eu vou reduzir um gasto, digamos que eu diminuí o meu gasto com combustível e consegui fazer um serviço no final de semana e eu consigo aumentar minha renda em R$ 500. Lá no diagnóstico já muda tudo, ficou tudo verde, diminuiu o meu custo de vida, então a planilha já vai me dizer parabéns, sua saúde financeira está excelente, vai me dizer, parabéns, o seu custo de vida variável também está excelente e também vai ficar verdinho a minha economia real. Né? Eu preciso agora juntar 1.410 por mês e eu consigo fazer sobrar 2.150.
Então, a planilha ela me serviu como um guia. Eu tenho que diminuir os meus custos ou aumentar minha renda, para que eu consiga aumentar meu poder de poupança, para que aos poucos eu consiga aumentar meu rendimento. E aí, com esses dados aqui, a planilha ela vai te lançar um plano de ação. Como é que funciona esse plano de ação? Ela vai colocar a tua meta, né? Isso aqui a planilha preenche automático, então a tua meta é 1.410 por mês, a minha meta 1.410 por mês, e aí eu vou colocando o que eu executei. Então eu tenho, quando eu comecei esse investimento, eu tinha 10 mil reais investidos, tá? E aí eu tinha que botar 1.400 reais por mês, eu botei 1.500 reais por mês. A planilha ela já vai me dizer o quanto eu tive de sobra, né? Eu tive uma sobra de 90 reais e vai me dizer, olha, meta batida. E eu vou preenchendo. No outro mês eu botei 2.100. Aí eu tenho que ir atualizando, né? Se eu coloquei já 3 mil e pouco, agora eu tenho 14 mil reais investido. E aí eu vou atualizando e ele vai me dizendo como é que eu tô. Amarelo eu tô muito no limite, quando eu tô no vermelho eu tô abaixo da meta. E ele vai me dizendo e eu vou colocando mês a mês. E aí olha que legal, quando vocês começarem a investir e preencher essa parte da planilha, vocês vão ter o diagnóstico dizendo para vocês quantos meses vocês atingem a liberdade financeira. Então, se eu seguir aplicando essa média aqui de rendimento, né, eu fazendo essa média de aplicação em 2.100, entre 2.100 e 1.500, eu vou ter, em 146 meses eu atinjo a minha liberdade financeira. Em 146 meses, economizando isso, o trabalho se torna algo optativo para mim. Eu consigo cobrir todas as minhas despesas com o rendimento das minhas aplicações. Lembrando que eu fiz toda essa simulação, toda a planilha, ela é baseada em um rendimento de 0,5% ao mês. Conforme o tempo passa e vocês vão se especializando em investir melhor, com o auxílio de um assessor de investimento, vocês conseguem diminuir drasticamente esse tempo para alcançar a liberdade financeira de vocês. Ou vocês não se especializam tanto em investimento, investem com uma qualidade melhor, mas não com a expertise que vocês poderiam investir, mas aumentam bastante a renda de vocês e diminuem bastante o custo de vocês e aumentam o potencial de economia. Isso também faz com que vocês atinjam a meta mais facilmente. E aqui, né, a parte de controle. Lembra que eu falei lá no início? Tudo que a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar. Então isso aqui é uma curva S, onde vocês vão estar acompanhando onde vocês estão referente aonde vocês querem chegar. Então, a meta é a linha laranja. Tá vendo aquela linhazinha azul que eu preenchi ali? É aonde vocês estão nesse momento. Então, conforme vocês vão preenchendo, essa linha azul ela vai ficar acima ou abaixo da linha laranja, mostrando para vocês se vocês estão indo bem ou se vocês estão indo mal. Então, toda vez que vocês estiverem abaixo da linha laranja, vocês têm que revisitar os custos, têm que revisitar os investimentos para conseguir convergir o investimento de vocês, a aplicação de vocês para a linha. Então, é uma planilha bem intuitiva, fácil de preencher. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu botei um botãozinho aqui para vocês, vocês cliquem em converse com o assessor, vocês conseguem agendar um horário e preencher essa planilha junto com o assessor de investimento, onde ele vai te ajudar a diagnosticar como está a tua saúde financeira e qual o plano de ação que tu deve fazer para atingir teu objetivo financeiro. Vou deixar os dados para vocês terem acesso ao nosso conteúdo. Aqui está o nosso site, o nosso Instagram, o meu Instagram. Vocês podem lá nos procurar para tirar dúvida, para ver como vocês podem melhorar o investimento de vocês. E essa planilha serve para todos, para aqueles que ainda não investem. Meu índice de liberdade financeira é 0. Para aqueles que não investem, é uma maneira de mudar o curso da história e ter um plano de ação para atingir a liberdade financeira. Para aqueles que já investem e não sabem direito aonde estão ou para onde estão indo, vai ajudar, vai ser uma referência, um norte para atingir essa liberdade financeira. Então eu fico por aqui, valeu, grande abraço.